Aqui no Taekwondo ITF, soco é igual a dor de dente. Só dá na cara. E aí, guerreiros, tranquilo? Estamos aqui para mais um Taekwondo Raiz. Meu nome é Rafael e eu sou instrutor da equipe RTKD de Taekwondo tradicional. E hoje você vai aprender como utilizar os socos na luta de Taekwondo tradicional ITF. Fase 1. Mecânica. Guerreiros, na fase mecânica, sua preocupação é a execução correta do movimento. Quando nós falamos de defesa pessoal, na RTKD nós trabalhamos todas as técnicas de soco, inclusive cruzados e ganchos. Porém, nas competições e lutas oficiais de Taekwondo ITF, apenas os golpes retos, como jab e direto, são válidos. Como sempre, nós começamos com uma base equilibrada, a sua base tem que ser firme, e o segundo fator que você vai observar é a distância, onde seu golpe consiga alcançar o máximo da extensão dele. Agora vamos partir para a trajetória do golpe. Guarda levantada, mão da frente, vai esticar, a mão de trás permanece na guarda no rosto. Conforme você for executar a troca, a mão da frente, que era o jab, vai retornar, e a mão que estava atrás, que vai virar agora o soco direto, vai avançar para o golpe. Sempre uma trabalhando e depois a outra. Não esquece de girar o seu pé de apoio para você poder, consequentemente, girar o quadril e aumentar a potência do golpe. A ferramenta no caso do soco é o seu punho, porém, os dois ossos do seu dedo indicador e do dedo médio serão o ponto principal de contato com o alvo. Você deve concentrar energia nesses dois ossos. Lógico que vai ter um contato além deles, porém, a maioria da força deve estar concentrada nesses dois pontos. Então agora você sabe a mecânica correta, assim você vai conseguir fazer a evolução do seu golpe. Fase 2. Eficiência. Na fase da eficiência, nossa preocupação é tornar essa mecânica que já está correta em um movimento fluido. E a melhor forma de aumentar a precisão dos golpes é a repetição, como um reflexo. E você vai começar a coordenar essa fluidez com outros movimentos. Se você antes fazia o movimento estático, você agora vai fazer com uma movimentação integrada. Partindo para um treino mais dinâmico. Não fique mais parado no lugar. Agora você vai avançar, vai recuar, e essa fluidez vai gerar o relaxamento necessário para que você possa aumentar a velocidade e a potência do golpe. Fase 3. Potência. Então chegamos na parte da potência, onde você vai acrescentar energia. E o primeiro ponto para acrescentar energia no golpe é você ter uma explosão muscular eficiente. Tudo vai partir da sua capacidade atlética muscular de desempenhar aquele golpe. E no caso do soco, você não utiliza apenas a musculatura, a força do seu braço, muito pelo contrário. O braço é a consequência. Você vai usar o seu quadril para gerar potência no giro do quadril, o seu ombro para acompanhar esse giro e deslocar com força e velocidade o seu braço. O movimento do braço é uma consequência do movimento que começa pela base, passa pelo quadril e passa pelo ombro. E tudo isso vai gerar o quê? Um golpe mais contundente. A contundência é extremamente necessária no Taekwondo tradicional, principalmente quando a gente fala de defesa pessoal. E uma crença comum para quem está iniciando é acreditar que o soco com a mão da frente, o jab, ele vai ser necessariamente mais fraco, enquanto não é isso que deve acontecer. A mão da frente ela deve ser tão forte, poderosa e contundente quanto o soco com a mão de trás, que é o direto. Obviamente, o direto tem uma capacidade muito maior de causar um estrago. Porém, a mão da frente também precisa ter contundência. E é importante lembrar que tudo isso é um resultado da velocidade. A técnica pode ser treinada para que a velocidade do movimento aumente, e a velocidade do movimento é o único fator que o atleta pode realmente aumentar treinando. Você não consegue aumentar a massa do seu corpo tão rapidamente, mas executando uma técnica mais eficiente, você aumenta a velocidade dela e necessariamente aumenta assim o poder daquela técnica. Então se esforce para deixar o seu golpe cada vez mais rápido. Algumas dicas para isso são: não interromper o movimento, uma vez que o golpe for iniciado, não o interrompa na trajetória, e manter sempre o relaxamento. O lutador de Taekwondo tradicional, você vai reparar que ele está sempre com um movimento muito relaxado do corpo, porque caracteristicamente isso vai permitir uma ação no golpe muito mais rápida do que se ele estivesse com a musculatura contraída. Técnica habilitada. Avançamos em todos os passos, agora você conseguiu habilitar essa técnica.
ela faz parte agora do seu repertório. Então é o momento de você trabalhar o realismo. Você vai treinar agora em combate, em lutas e sparrings com seus amigos de academia, com seus companheiros de treino. E vai procurar aplicar tudo que você aprendeu nos primeiros passos durante a movimentação de combate, que é uma movimentação que vai treinar tanto o seu estresse quanto a sua capacidade física num nível mais alto do que o treino simples. E durante o combate, durante o sparring e a luta, você vai ter a oportunidade de treinar a técnica de soco integrada com outros movimentos, principalmente o chute, que é muito importante você saber quando e onde integrar uma técnica com a outra. Além disso, você pode treinar sequências de luta isoladas. Por exemplo, jab direto, chute com a perna de trás, chute rodado. Existem várias opções que você pode testar para ver quais funcionam principalmente para você. E assim nós finalizamos criando algumas estratégias pré-desenhadas para quando você vai para combate. Seja numa luta na academia, seja numa competição, é importante que você já saiba o que funciona e o que não funciona no seu caso e chegar lá com algumas jogadas ensaiadas, como eu gosto de chamar, que são as sequências que você mais gosta e como aquele golpe vai conseguir trabalhar dentro dessas sequências. Guerreiros, a parte do soco no Taekwondo ITF é particularmente o que eu mais gosto, porque torna a luta mais completa. E no Taekwondo ITF você encontra as técnicas de soco com velocidade e contundência. E principalmente quando a gente fala de defesa pessoal. A chance de você ter que utilizar o soco é grande. Eu posso te garantir que com segurança, com o instrutor correto, com o equipamento correto, com o dojan correto, você vai conseguir trabalhar de forma gradativa, onde você vai se acostumar com isso antes e depois você vai aumentar a contundência. Então, se o processo for feito de forma estruturada, de forma a permitir que você aprenda, não vai ter problema nenhum. É algo que você consegue, com o tempo e com o treino, se adaptar perfeitamente. Até porque, se você tem uma situação de defesa pessoal onde alguém vai te atacar com um soco, você vai falar pra ele, não, peraí, não me ataca, porque eu não sei treinar soco, nunca treinei soco. A vantagem vai ser do outro. Então, já faço, foi ontem. Treine. Quer desenvolver uma mente e um corpo marcial? Nós podemos te ajudar. Acesse rtkd.com.br e inscreva-se aqui no canal para ficar sabendo mais sobre o Taekwondo tradicional ITF. Siga a RTKD nas redes sociais. Todos os links estão na descrição do vídeo. Gostou do conteúdo? Like. Não gostou? Dislike. Acha que pode ajudar alguém? Compartilhe. E se tiver opinião, comente. E lembre-se, arte marcial não é esporte. Arte marcial é filosofia de guerra. Até a próxima, guerreiros. Taekwondo. Guerreiros, o papo é reto. Atleta treina e se alimenta. Acesse loja.rtkdesportes.com.br. Lá você encontra os melhores suplementos, materiais esportivos e itens exclusivos. Os preços já são imbatíveis e usando o cupom RTNT você ganha um desconto que nocauteia a concorrência. Acesse agora pelo QR Code que está na sua tela. E vem, que tem o melhor para os guerreiros.